É muito bom a gente estar mais uma vez aqui reunido para a gente poder estudar a doutrina espírita. E vamos então fazer a nossa prece para nós nos harmonizarmos e pedirmos aos amigos espirituais que com certeza aqui estão, que possam nos auxiliar no trabalho dessa casa na noite de hoje e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja também inspirada e auxiliada por esses amigos. E que todos nós aqui presentes, encarnados e também desencarnados, possamos aproveitar mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais de tudo isso que a doutrina espírita tem a nos ensinar, todos esses ensinamentos, todas essas leis de Deus já apropriadas ao nosso entendimento. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli. Uma boa noite a todos. Hoje eu pensei que eu viesse para cá fazer palestra para os desencarnados. Porque com frio assim, todo mundo quer ficar na toquinha, né? Até minha cachorra, que é do frio mesmo, com aquele pelo todo, só fica enrolada lá na caminha dela. Não quer nem botar o narizinho de fora. Eu falei, então tá frio mesmo, né? Pois é. Mas o calor humano é muito bom também, né? O calor da energia, dos amigos, é bom demais. Então, estamos aqui recebendo não só a energia dos desencarnados, como também dos encarnados para aquecer aí o nosso frio. Bem, nós trouxemos um assunto hoje das bem-aventuranças. Quando a gente lê aquelas bem-aventuranças, a gente vê o quanto a gente está aquém do aperfeiçoamento, né? E essa aqui, então, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Eu até me interessei muito quando eu estava procurando um tema para a gente estudar hoje, porque, na verdade, isso aqui, se a gente for imaginar, a gente está mais em contato com o contrário disso aqui do que imagina. Porque está tão difícil, a vida está complicada, as pessoas, né, de um modo geral, nós, de um modo geral, estamos assim muito deseducados, né, no nosso dia a dia, muito bélicos, estamos muito pouco tolerantes. Nós não temos uma tolerância para com o nosso semelhante. O que a gente deseja, na verdade, é que as pessoas sejam educadas conosco, mas a gente, de repente, não se preocupa tanto em ser educado, né, com as pessoas no dia a dia. Eu vou tirar isso aqui que eu já sei que vai esquentar. Então vamos lá, isso aqui é só mais lá para fora mesmo. O calor humano já está fazendo efeito, né? Então, realmente, nós nos sentimos assim, muitas vezes, mal, assim, com o comportamento de determinadas pessoas na sociedade, na própria casa, né? No nosso próprio lar. Tem hora que a gente fala uma coisinha, a pessoa explode. Aí a gente fica imaginando, mas será que eu falei uma coisa tão séria assim, né? Que parece que qualquer coisa acende um pavio nos outros, né? No trânsito é um horror. No trânsito, a gente chega a ficar sem graça, assim, será que estou fazendo tanta coisa errada que a pessoa xinga, buzina, bota os braços para fora, bate o braço. Aí, quando você vai ver, você nem sabe o que é, às vezes é o sinal que virou e a gente já está botando a primeira... Mas não, tem que ficar, quase que hoje em dia, com o pé enfiado na embreagem, o carro em primeira, porque assim que virou tem que sair correndo. Aí, se o outro aproveita o sinal... Aí acontece o que não deveria, né, por falta de tolerância. Então, de uma maneira geral, brandura e pacifismo é o que nós não temos. Nós condenamos a guerra, achamos triste a guerra, né, qualquer conflito a gente acha um horror, mas a gente está sempre guerreando até com a gente mesmo. Né? Nós estamos sempre em conflito com alguma coisa, com alguma situação. Então está lá no Evangelho assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo.
Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá a condenação do juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Aí a gente fica imaginando quem sobra. Quem sobra aqui vai ser condenado pelo conselho e depois pelo fogo do inferno. Não vai sobrar nem para o purgatório. Não sobra ninguém. Que dirá para o céu? Porque basta falar raca. Nós não usamos raca. Raca quer dizer uma pessoa que não vale nada. Aí no lugar de raca a gente fala, você não vale nada. Mas é raca, né? Naquele tempo queria dizer isso. E falava-se raca, virando a cara para o lado e cuspindo no chão. A gente não fala raca, mas fala, você não vale nada. É a mesma coisa. E és louco, então, nossa, não sobra ninguém. Por essas máximas, Jesus faz o quê? Ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência e da moderação uma lei. Ele instituiu uma lei. Com essa máxima aí em cima, ele instituiu uma lei. Antes, Moisés falava, né? Não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Aí instituiu a lei e a pena de talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí veio Jesus dizer que o Pai era bom, né, misericordioso, e instituiu a pena de talião, mas de Deus, aquela que Deus aplica em cada um de nós quando nós não fazemos as coisas como devem ser feitas. E resumiu aqueles 10 mandamentos que ninguém memoriza, não é? Eu, pelo menos, não sei. Pode ser até, né, que alguém aqui saiba corretinho ali os 10. Eu não sei, não. Sei um ou outro, esqueço de um ou de outro. Isso por quê? Porque não interessa muito pra gente, né? Aquilo que realmente nos interessa, a gente memoriza. Rapidinho a gente memoriza e aplica, mas o que não interessa muito, a gente não tem, assim, interesse em colocar aí no nosso arquivo da memória. A gente não tem. E Jesus, que conhecia melhor do que ninguém a natureza humana, achou melhor resumir em 2, que é mais fácil, aí não tem como não memorizar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente ama o próximo como a si mesmo, não pode chamar o outro de nada, né? Dizer que ele não vale nada, e muito menos que ele é louco. Mas com esse princípio todo, ele condena, né, tudo que é violência, tudo que é cólera, e até toda expressão descortês de que alguém possa usar com os seus semelhantes. A gente só fica imaginando a nossa sociedade, né? Discutindo, entrando em conflito. E não precisa ser na rua, não. No Senado, na Câmara, né? Na Assembleia. Teve até uma reunião uma vez dos budistas, né? Os budas entraram em conflito e saíram no tapa um com o outro lá. Passou aí para o mundo inteiro ver. Então nós vemos que realmente nós estamos bem distante dessa bem-aventurança. Ainda não é o momento de sermos bem-aventurados com elas, porque a gente está cheio de raízes ainda na inferioridade. Raca é o que mais a gente fala para o nosso semelhante, é o que mais a gente pensa sobre o nosso semelhante. E vai longe, diz que ele não vale nem o ar que respira. E assim vai, né? Um monte de ofensa, de palavras, né, de baixo calão, e assim a gente vai vivendo aí no nosso dia a dia em discordância com aqueles, né, que estão ao nosso redor.
E vai mais longe, né? Porque ameaça assim com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Compreende-se fogo do inferno, a gente já sabe que não é o fogo propriamente dito, né? E se fosse, estaríamos realmente perdidos, porque energia não é consumida pelo fogo. Então foi exatamente assim que Jesus quis fazer esse simbolismo. A energia não é destruída pelo fogo. Aliás, nada é destruído, é transformado. Destruído não. Mas alguém, né, uma alma que fosse para o inferno, ela não seria consumida pelo fogo, ela não ia perecer ali no fogo do inferno, porque energia no fogo só tende a aumentar. Então, na verdade, não seria um bom resultado. Agora, esse fogo do inferno é realmente a falta de paz de espírito, a falta de sossego. Uma pessoa que tem raiva de outra, uma pessoa que não gosta de outra, basta ela começar o dia vendo aquela pessoa para acabar com o dia dela. Ela fica o dia inteiro, né, pensando naquilo ali, naquela pessoa que ela não gosta, e fica o dia inteiro, às vezes, manipulando, pensando ali, locupletando, né, alguma coisa que ela possa fazer em relação a outra pessoa. Isso ainda é da nossa natureza, de planos inferiores. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Quando a gente chama alguém de doido, né, de louco, né, dizendo que ele não vale nada. Então, claro que a intenção atenua a falta em todas as circunstâncias. Por isso que no tribunal divino, o que importa, na verdade, é a intenção que a pessoa teve ao cometer aquele crime, não é? Ao viver, né, de acordo com aquelas inferioridades que ele estava sentindo no momento. Então, o que importa, na verdade, é a intenção da pessoa e não o ato em si. E aqui no mundo é diferente, né? Um ato, ele leva o mesmo castigo aí, com aquelas atenuantes do dinheiro, do poder, do nível social, que só acontece aí no mundo, né? Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação, né? Porque é sério aquilo lá, se nós formos tomar ao pé da letra, como eu falei aqui, não ia sobrar ninguém nem para o purgatório, né? Porque quem nunca destratou alguém, né? Quem nunca falou uma palavra desagradável para alguém, ou uma palavra ruim que não é muito pior que desagradável. Quem nunca passou aí o seu dia sem nunca dirigir a alguém o pensamento ruim? A gente até se envergonha e pede perdão a Deus e conserta a situação. Mas a gente faz porque nós estamos num plano de provação e expiação e esse plano é ruim ainda, é inferior. Não é, a maioria dos espíritos aqui não é de bons espíritos, são espíritos inferiores. Ainda estamos presos àquelas paixões que nos seguram nesses mundos. Mas aí é aquilo que nós temos que pensar. Quando a gente fala isso, você está doido, és louco, ou você não vale nada, o que está por trás disso tudo? Não é bem a palavra em si, é o sentimento que gera, é o sentimento que alimenta essa palavra, essa linguagem, né? É porque ninguém diz que o outro não vale nada, sem envolver uma energia inferior, sem envolver aí um pensamento ruim em relação àquela pessoa. Então não é só a palavra, é o que carrega. Nós vimos aqui naquele dia que os sentimentos interferem nas propriedades da água, fazendo que as suas que aqueles cristais formassem assim aparências de um lodo, de uma coisa sem forma, né, uma massa informe, enquanto que outros pareciam flores. Isso só com o sentimento, não é? E às vezes essa experiência, como até no início eu questionei sobre ela por causa do rótulo
no copo ou no recipiente, onde for, interferir, o que um rótulo pode interferir. Só que quando aquele rótulo foi colocado ali, quando ele foi escrito e colocado ali naquele recipiente, ele envolvia aquele sentimento. Senão não teria havido essa transformação daquela forma na água. Então, como a gente sabe que aquela palavrinha ali escrita, né, num papelzinho colado num copo, né, houve essa transformação das propriedades, imaginemos o que nós não fazemos com os nossos sentimentos, com os nossos desejos inferiores, com relação aos nossos semelhantes. Se ele merecer, claro, se ele estiver vibrando na mesma sintonia. Então, quando nós falamos isso para alguém, numa discussão, né, numa briga qualquer, onde se falam coisas, né, das quais a gente depois se arrepende, então olha quanto sentimento inferior envolvido ali. Então é exatamente isso, não é só a palavrinha, é a força, é a energia que ela carrega. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Então, é o que acontece nesses momentos. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Isso significa que não estamos sendo cristãos nesse momento. Então, não é a palavra em si, não é? Se levarmos isso aí ao pé da letra, que chamar o outro de louco e de doido, vai me botar no fogo do inferno? Não é só isso, é o que existe atrás disso. É a intenção, é a energia movimentada por nós, no momento em que nós falamos isso. É a amplidão que essa energia toma, né? É como ela vai contaminar as pessoas que podem estar, né, em sintonia com isso, e nós somos responsabilizados, porque fomos os emissores disso. Né? Isso a gente às vezes não pensa, né? Quando a gente tem um mau pensamento com relação a alguém, esse alguém, ele pode até não receber. Se ele não tiver com uma sintonia ruim, se ele não tiver sintonizado com o mal, ele pode até não receber. Mas outras mentes em desalinho vão receber, que estiverem numa sintonia ruim assim, vão receber. E sabe-se lá o que poderão essas pessoas fazerem com essa atitude nossa, com essa influenciação nossa sobre a inferioridade que carregam. Nesse sentido, nós estamos sendo aí coautores de crimes sem saber, não é? E não intencionalmente, evidentemente que não. Mas ao pensar, o desejar o mal, há nisso uma responsabilidade inimaginável. Porque ela contamina, ela contagia o ambiente. E muitos irmãos podem se influenciar por ela. Então, nós teremos, sem saber, parcela de responsabilidade em atitudes indignas que um outro possa estar cometendo e que a gente está reprovando. Sem saber que a nossa energia em determinado momento pode ter incitado aquela pessoa também a fazer isso. Não seremos culpados, não é isso. Mas teremos aquela parcelinha de responsabilidade porque a nossa energia ruim alcançou a sintonia ruim de alguém e acabou por estimulá-la também, por ser um empurrãozinho a mais para ela fazer aquilo que ela já deseja. Então, não é culpa nossa o que ela fizer, de responsabilidade dela, mas nós teremos uma parcelinha aí de responsabilidade. Como temos parcela de responsabilidade na Terra toda, com o planeta todo, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente pensa. Né? Então, isso é importante. Então, é nesse sentido que ele disse, quem disser raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que ele disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Porque realmente a pessoa nesse momento, nessa discussão, quando está chamando alguém, dizendo que ele não vale nada, quando está chamando alguém de doido, de louco, nós estamos com uma energia tão ruim, né, uma energia tão inferior, tão baixa, tão desarmonizados, né, podemos fazer tantas coisas que a gente não está em paz naquela hora, está no inferno mesmo.
E dia inteiro, às vezes, se isso acontece de manhã, a gente fica o dia inteiro com aquilo na cabeça, o dia inteiro atormentado por aquela situação, com raiva daquela pessoa, né, que pode ter sido alvo dessa atitude nossa, que motivou isso, né? Então a gente fica desarmonizado o tempo todo. Estranho Jesus falar: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que a riqueza do mundo não vale nada, que os bens da terra não valem nada, que o que realmente importa é o que é prometido para o céu. Então é estranho ele ter falado isso, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Sabendo que a terra é uma passagem, sabendo que isso aqui é uma escola, que a gente não é daqui. Agora, quem aguarda os bens do céu e se encontra na terra, precisa também dos bens da terra. Nós não podemos esquecer que nós estamos encarnados no mundo material. Temos uma matéria. Essa matéria exige de nós muita coisa. Ela reclama necessidades e a gente tem que suprir. Então nós estamos no mundo e precisamos de nele viver e viver bem, não é? Porque a vida, existem coisas que são indispensáveis ao espírito. Aristóteles dizia que aquele que não possuir algum bem do corpo, da alma e das coisas materiais, germes criminógenos poderão levá-lo à marginalidade. E isso é uma verdade. Quantas vezes a gente vê entrevistas de pais, de família, trabalhadores, né, e pessoas de bem que cometeram, às vezes, um ato ilícito, nem de tanta gravidade, mas que até se envergonham disso e dizem que foi pela situação, forçado pela situação de uma doença de um filho, né, de uma fome da família e algumas coisas assim. Então, como nós somos espíritos inferiores, a gente não pode imaginar qual seria a nossa reação diante de determinadas situações em que a gente possa se ver envolvido. Agora, quis dizer até agora, essa afirmação de Jesus, que os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Isso a gente vê todo dia. Tem hora que a gente fica falando assim, não vale a pena ser bom, não. Não vale a pena ser correto, não. Porque a gente é bom, é correto, a gente só leva. A gente só é prejudicado. A gente só apanha. Então não vale a pena. A gente só vê as pessoas que exploram, que não são pacíficas, que gritam, não é? Que agem ilicitamente, que desobedecem às regras e às leis, se darem bem aí. É o que mais a gente está vendo isso acontecer, é isso. Né? E realmente a terra, ela ainda está entregue nas mãos das pessoas violentas. Eles mandam, né? Eles mandam, ainda está nessa situação. E as pessoas têm medo. Não é por isso que o mal impera. Uma pessoa que trabalha numa empresa, se ela estiver vendo alguma coisa de muito errado, se ela denunciar, no mínimo ela vai para a rua. Sem contar o que ainda pode acontecer com ela e a família, e eles ficam quietos. Porque realmente as pessoas andam direitinho, andam corretamente, e elas têm medo do que pode acontecer. Porque a Terra ainda está comandada ainda pelo mal. Por isso ela é um planeta de provação e expiação. Aqui o mal ainda impera, a violência ainda impera, a injustiça ainda impera. Mas isso não vai ser sempre assim. E esses brandos e pacíficos herdarão a terra, não essa que nós estamos vivendo, com isso que nós estamos vendo aí e fazendo, né, que nós também estamos fazendo. É a terra prometida, é a terra transformada, é a terra regenerada. Essa aí que os mansos, os brandos e os pacíficos herdarão. Porque quando chegar o momento, quando a Terra estiver pronta para essa transformação, e isso não está muito longe, segundo as premonições, não só, né, das pessoas, dos espíritos, quanto às evidências científicas, isso não está muito longe. Então, realmente, não vai haver assim
um arrebatamento dos maus e vão ficar os brandos. Não é isso. A terra está toda misturada, a maioria é de espíritos bastante violentos, bélicos, mas à medida que nós vamos desencarnando, que cada um vai fazendo a sua passagem para a dimensão dos espíritos, dependendo da evolução desse espírito, do aperfeiçoamento, ele não volta para cá. Se ele não tiver alcançado uma evolução, ele não vem para cá, ele não reencarna mais na Terra, ele vai para outros mundos de conformidade com a sua evolução. Então vão reencarnar na Terra espíritos que já alcançaram um nível de compreensão, que não são mais nocivos a uma sociedade, que não são mais bélicos nem violentos, que já compreenderam a fraternidade, a solidariedade. Esses é que vão reencarnar na Terra. E os outros não. Então, aí nós vamos escolher em qual grupo nós queremos estar. Naqueles que vão reencarnar em mundos de provação e expiação, como a Terra é hoje, e que tem muitos aí no universo, ou se a gente quer a Terra prometida. Jesus disse que a Terra seria dos brandos e pacíficos. Se continuarmos bélicos, como nós somos, a Terra não vai ser o nosso lar nas próximas encarnações. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte, nem pelo violento. Então aí está certíssima essa afirmativa de Jesus, dizendo que bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra transformada. Nós passamos há um tempo atrás aqui também pelo capítulo da civilização e vimos o que é uma civilização ideal. Né? Uma civilização onde o forte não oprime o fraco, pelo contrário, ele ajuda. Então essa vai ser a população da terra prometida. Os espíritos brandos e pacíficos. A benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que realmente a gente ainda não conhece isso aí no sentido verdadeiro da palavra. Nós ainda não somos pessoas benevolentes, podemos ser boas pessoas. Mas a bondade, ela difere da benevolência na sua conotação, né? Quando tem várias. Mas a bondade, uma pessoa boa, uma pessoa que não está fazendo o mal. A pessoa benevolente é aquela que vai atrás para fazer o bem. Às vezes nem a gente faz quando a necessidade vem até nós, a gente empurra para alguém ou dá a desculpa de que no momento não pode fazer nada. Né? Então, o benevolente, ele vai atrás do carente, do necessitado para ajudar. Então, a benevolência com os semelhantes, ela é fruto desse amor ao próximo, dessa preocupação que se tem com o semelhante. Isso é que é a benevolência. Mas nem todos que apresentam essas qualidades as têm de verdade. Isso pode ser apenas uma educação oferecida pelo verniz social. Né? Muitas vezes as pessoas são benevolentes para aparecer, né? Para mostrar que estão ajudando. Não tem essa intenção, não tem essa vontade no coração de realmente ajudar, né? De realmente fazer alguma coisa pelo próximo. É apenas um vernizinho social, que a qualquer toque aparece aí a ferrugem, né? E isso é muito comum entre nós, num plano assim como o nosso aqui de provação e expiação. O mundo está cheio de criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Cheios. Né? Na área profissional, até na área familiar mesmo, né? Onde se tem, às vezes, intimidade para falar um pouco mais sobre aquilo que deseja e que não poderia falar para outra pessoa, não é? Porque na intimidade do lar, a gente se mostra um pouco mais. Esse vernizinho social lá não entra não, hein? Deixa a máscara na porta, pendura lá, bota um ganchinho lá e pendura ela lá fora.
E aí, realmente, que quantas vezes ele fala assim, fulano é tão bom, né? Fulano é tão bonzinho. Aí o outro vira e fala assim, vive com ele. Quer pra você? Convive com ele, quer levar? Quer levar para você? Porque realmente a convivência do dia a dia que mostra, né? Nós não conseguimos mentir, nós não conseguimos disfarçar 24 horas por dia, não. A gente disfarça para o colega de trabalho, para os amigos aqui do centro, né? Para os colegas, para aquele que está ali cruzando com a gente ali na rua, para lá e para cá. A gente disfarça, dá um sorriso lindo. Às vezes a gente dá aquele sorriso bonito para a pessoa e por dentro está assim, meu Deus, fulano vai parar e eu não posso conversar e fulano é chato, fulano não sei o que, não sei o que. Olha só, é o sorriso nos lábios e o veneno no coração. E isso, quantas vezes a gente faz? A gente só não avalia o tanto que isso é sério. A gente está tão acostumado, isso passou a ser tão banal na nossa atitude do dia a dia que a gente não liga para isso, né? E aí, quer dizer, em casa, talvez a gente falasse, fulano, você é chato pra caramba, não quero papo, não me erra, tá? Aí, agora, na rua, a gente tem o quê? O verniz, a gente não pode, então a gente ri, né? A gente abraça, mas no fundo a gente não quer estar ali, não quer estar sendo incomodado naquele momento. Essa ainda é a nossa característica nesse mundo de provação e de expiação. Bem, então, que são brandas as pessoas desde que nada as irrite, né? No mundo é assim, o sujeito é calmo, é brando, é simpático, é sorridente, mas desde que nada os irrite, pisa no calo, faz alguma coisa que eles não gostam, fira os interesses dele para ver o que vai acontecer. Para ver como é que aquele sorrisinho vai desaparecer, como é que aquela brandura vai sumir e como é que vai vir o rosnado do lobo, né? Vamos fazer. Em casa a gente tem essas experiências constantes. E quando a gente se vê rosnando, a gente tem até vergonha. Depois a gente pede desculpa, porque a gente rosna. A gente rosna, igual aquela propaganda da mulher com TPM, né? O cara entra no escritório, ela olha para ele, a gente quase que ouve ela rosnar, ele fecha a porta correndo. Aí compra um monte de remédio, bota lá na gaveta, e quando ele abre a porta, que ele vê aquela mulherada toda rosnando, ele abre aquela gaveta cheia de remédio, né? Que ele está ali com antídoto para isso. Mas é verdade, né? A gente está muito bem, a gente está muito feliz, é amigo, fulano é amigo. Mas deixa esse amigo ferir os interesses, pisar no calo, fazer alguma coisa mínima que seja que ele não goste, para ver se aquela amizade vai permanecer daquele jeito que ela é. Mas não vai mesmo, né? E infelizmente é assim. Cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Não sou eu que estou falando essas coisas, não. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, com todas as palavras. Eu copiei. Eu só não estou lendo lá porque eu faço esquema e separo para eu não perder nada. E lá, às vezes, vem no texto todo, a gente perde algumas coisinhas. Mas podem lá. Bem-aventurados os brandos pacíficos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com tudo. Isso tudo que eu estou falando está ali, né? Então, não fui eu que escrevi isso, não. A essa classe também pertencem homens, esses homens. Quando se diz homem, gente, por favor, os homens aqui, os espíritos encarnados em corpos masculinos, não se ofendam. É a raça humana, né? São o homem. Aí está incluindo a mulher e o homem. Porque senão vai falar que eu estou atacando os homens, né? Não estou, não. Eu tenho até pena deles terem que conviver com as mulheres na TPM, né? Mas vamos lá, olha só. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Está lá também no Evangelho.
né? Isso incluindo o pai, a mãe, né? O chefe ou aquela responsável pela família. Muitas vezes é um amor de pessoa, né? Muita gente queria até morar naquela família, mas dentro de casa, na intimidade do lar, dá um tapão, um soco em cima da mesa e diz: aqui eu mando e vocês obedecem. Tem muito mais disso do que a gente imagina. De pessoas que a gente não espera. Eu uma vez assisti e fiquei pasmada, porque eu jamais esperaria dessa pessoa um comportamento assim. Fiquei horrorizada, porque era de uma brandura no dia a dia, né? E quando eu, por acaso, assisti, e também foi uma coisa, não sei nem como fez, porque até podia ter usado verniz. Mas aí depois, comentando, a pessoa ainda falou assim: minha filha, você não viu nada, é assim, ó. Para todo mundo é um santinho. É uma elevação, é um espírito de luz iluminado mesmo. Agora, aqui dentro é um tirano. É um tirano. Uma vez eu até assisti a um filme em que a criatura era tão assim autoritária e era tão ditador, tão, sabe, assim, era horrível mesmo. Tanto que quando ficou doente, estavam torcendo para morrer. E no lugar da tristeza veio comemoração. É duro isso, né? Pensa bem, mas é um sossego para a pessoa, né? Para a família toda. Uma vez perguntaram como ia a família, né? Uma pessoa, como é que vai a família? Tá tudo bem? Ah, tá tudo em ordem. Tá tudo tranquilo, estamos na maior paz, tá tudo bem. E fulano? Ah, fulano tá viajando. Por isso que a gente está nessa paz, né? Porque tem pessoas que fazem da vida dos seus familiares verdadeiro inferno, assim como tem chefe também que faz da vida dos seus subordinados outro inferno. Então, realmente é terrível, mas essas pessoas existem. Elas são brandas fora, mas aonde elas podem dominar, elas dominam. Não basta que dos lábios mandem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. A dor, ela é um aguilhão de aperfeiçoamento. E sejamos pacientes, pois a paciência também é caridade. Isso é outro fato que a gente vê. As pessoas, quando as coisas não estão indo muito bem, quando estão com uma doença ou uma coisa, ou são feridos de alguma forma, né, pelas circunstâncias, né, perdem algum bem ou alguma coisa, pessoas assim, elas se tornam tão violentas, tão mal-humoradas, que não dá para conviver com elas no dia a dia. Como se o mundo, como se os outros fossem culpados ali dela estar doente, dela estar com aquele problema. Então, no lugar da gente ter pena da pessoa, compaixão e ajudar, a gente fica até com raiva, porque a pessoa atormenta a vida do outro. Não sabe, não sabe digerir bem o momento que está passando, e no lugar de estar ali acomodado, tentando, sabendo que está recebendo ajuda das pessoas, que precisa de estar calmo, não, está mordendo, está avançando em cima, no mau humor que ninguém aguenta. Isso aí a gente também tem que olhar, é um outro lado que nós temos que ver sobre essa questão da brandura. Né? Ninguém é culpado das coisas que nos acontecem. Nossa, Friburgo passou por um problema seríssimo aí, os seus habitantes, as pessoas perderam suas coisas, perderam as histórias acabaram ali debaixo de terra e tudo, mas não vamos procurar culpados para isso, né? Ninguém passa pelas coisas, pelas dores, pelos problemas, por situações de perdas, assim, por acaso, não. Existe uma razão para que a gente possa estar enfrentando as situações que a gente está enfrentando no mundo. Mas não é por isso que a gente vai atacar as pessoas, né, que a gente vai destratar, desrespeitar, né, o próximo. Não é por aí. Outra forma de caridade mais penosa, embora mais meritória, é a de perdoarmos aos que Deus colocou. Essa é dura, hein? Preste atenção. É de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Essa é dura demais. Às vezes eu converso com Deus e falo: Deus, por favor, né? É muita exigência de uma pobre infeliz, inferior. Como é que eu posso perdoar, né?
aquele que está no meu caminho só me fazendo mal, só me fazendo sofrer, eu ainda tenho que gostar da criatura, porque ela é instrumento para que eu possa resgatar a minha tristeza, para que eu possa resgatar a minha inferioridade. Não é triste um negócio desse? É de doer isso, né? Mas Deus diz assim, né? Tá lá no Evangelho que nós deveremos agradecer a esses que estão no nosso caminho. Aqui no pé. Nós devemos agradecer a esses que estão no nosso caminho, porque estão nos oferecendo oportunidade de resgate. Então a gente tem que rir para eles. Aí a gente se apega no amar aos inimigos, porque também é do Evangelho. Não vamos rir para eles, só não vamos desejar mal, mas não precisa dar tapinha nas costas, nem dar sorrisinho, porque aí é hipocrisia pura, porque não dá, né? Não dá. Infelizmente, na nossa inferioridade, a gente ainda não consegue, mas pelo menos não vamos ter raiva deles. Isso já ajuda, já é muito. Não vamos ter, vamos pensar nisso. E ainda ter até um pouco de compaixão. Porque, olha, se a gente for analisar, uma pessoa que está sendo usada para que a gente possa resgatar, então ela está com uma atitude ruim, ela está fazendo o mal, para que a gente possa, não é a mão de Deus, olha, vamos deixar isso bem claro, Deus não precisa de ninguém inferior, nem fazendo mal para o outro resgatar, não. Mas como nós somos instrumentos dele, tanto para o bem quanto para o mal, as nossas indignidades são usadas. Então, aquele que é usado pela sua inferioridade para fazer uma, né, que está fazendo mal para o outro poder resgatar, há que se ter compaixão dessa criatura, porque ela também vai responder por isso. Ela está se comprometendo, ela está juntando, acumulando dívida para ela. E ser instrumento para o mal, vamos combinar que é terrível. Né? É terrível. Ser instrumento para o mal é um horror. Quem quer? Quem quer isso? Então, no fundo, se a gente for olhar por esse lado, a gente ainda tem pena. A gente ainda tem até compaixão da pessoa. Porque realmente eu prefiro, nesse caso, sofrer do que atacar. Eu prefiro sofrer a ação do que ser um instrumento para que outro possa sofrer. Porque pelo menos eu estou resgatando e não estou acumulando dívida. Não vou sofrer depois, né? A vida é difícil mesmo, não tem jeito, né? Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Realmente, se a gente, quando a gente chegar no fim do dia, a gente for fazer uma análise séria do nosso dia, formos refletir sinceramente ali, a gente vai ver como que nós nos aborrecemos e perdemos momentos valiosos da nossa vida com ninharia. Ninharia mesmo, né? Bobagem. Perdemos, às vezes, assim, não vou dizer horas, mas minutos valiosos da nossa vida, nos preocupando com nada, nos preocupando com bobagem, com ninharia. Aí, no final do dia, se a gente puder cronometrar aquilo, a gente vai ver, olha quanto tempo eu perdi hoje, pensando no que fulano fez, pensando nisso, pensando no que eu poderia fazer para fulano. Olha só, isso tudo é perda de tempo. Nesse momento, se a gente estivesse trabalhando para nosso favor, para nossa evolução, estaríamos ganhando 1 milhão de vezes mais. Então, aí que a gente vê que é um nada, a gente se aborrece com nada. Aí, quando vem uma razão forte de aborrecimento, é que a gente vê o quanto a gente se aborreceu com nada. Quando realmente chega um problema, porque isso chega, não é castigo não, mas chega. Às vezes a gente sofre por tanta bobagem, a gente reclama por tanta porcaria, tanto nada, tanta ninharia, que quando chega uma razão forte, a gente fala, poxa vida, agora eu tenho motivo para chorar. Mas antes eu chorei por nada. Né? Aí que a gente vai ver, né? Por isso que as coisas vão acontecendo, para que a gente possa melhorar. Porque, na verdade, nós nos aborrecemos com nada. Isso é o que realmente vale. Jesus ensina a obediência e a resignação,
que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. Né? Porque muita gente fala, eu vou me resignar. Eu não, eu estou revoltada, eu estou com raiva do mundo. Né? Eu não quero nem papo, eu não quero nem conversa. Aí jogam uma pedrada em cima da pessoa que não tem nada com isso. Né? E a pessoa fica ali triste, ofendida, porque foi ali para dar uma ajuda e recebeu lá, né, um fora da pessoa. Isso porque as pessoas não entendem realmente que os outros não são culpados, né, pelo que ela está passando. É um momento, cada um tem sua cruz para carregar. Numa hora cai um, na outra hora cai o outro. Né? E aquele que está em pé ajuda aquele que caiu, porque quando ele cair, alguém vai ajudá-lo também. Pelo menos essa é a lei, deveria ser assim. Então, a obediência e a resignação não é vergonha para ninguém. É obedecer à lei, é se resignar diante do fato que não tem como. É fato, é real, está ali acontecendo. Então, a gente tem que trabalhar para poder sair mais vitorioso aí da situação. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Se não houver isso, a gente não consegue nada. Precisamos do consentimento da razão e do coração. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava e muito. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção, fazendo brilhar os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Ele deu o corpo. Ele ofereceu o que ele tinha de maior valor naquele momento para o mundo, que é o corpo. Que nós valorizamos o bem da matéria, né? Como ele não tinha bens, ele deu o seu bem maior, que era o corpo, era o que ele tinha de mais valioso. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a deve salvar ou a colocar em perdição. A virtude da nossa geração, da geração que está aí, que nós estamos, né, vivendo e convivendo, é a atividade intelectual. Fala de atividade lá no Evangelho, porque o gênio consegue fácil as coisas, né? Ele é um gênio, mas as pessoas que compõem a grande massa precisam de atividade para que possam se desenvolver e, com isso, alcançarem uma evolução. Então, a nossa geração é marcada por isso, pela atividade intelectual. Mas também o grande vício da nossa geração é a indiferença moral. Nós vemos que nós damos muito pouco, nós oferecemos muito pouco. Nós não estamos muito preocupados com o bem-estar das pessoas, né? Eu quero saber se eu estou bem, se eu estiver, está ótimo. Mas aí quando a gente precisa é que a gente vê, né, o valor da solidariedade, o valor da compaixão. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Não tem jeito. Isso aí, podemos teimar, esperar, mas não tem jeito. Um dia nós vamos ter que dar a mão à palmatória, né? Vamos ter que vencer esses inimigos nossos. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Toda pessoa que é mais branda, que é mais pacífica, ela é mais aberta ao aprendizado. Enquanto que o outro mais bélico, né, ele é muito fechado nas suas convicções, no seu entendimento, ele acha que ele sabe tudo, que ele não precisa aprender nada, ele pode tudo. E não é bem assim, né? O orgulho nos induz a julgarmos mais do que somos, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos outros que o menor paralelo nos irrita e nos aborrece, entregando-nos à cólera. A cólera é uma das piores situações em que nós podemos nos colocar. A cólera, ela oferece a oportunidade da subjugação espiritual sem passar por aquelas etapas. Porque há três etapas para uma subjugação. A primeira é a obsessão. Porque a influenciação espiritual, todos nós temos. Todos nós somos influenciados. Agora, quando a gente dá ouvidos à influenciação inferior, a gente começa a ficar obsidiado.
É a primeira etapa. Quando a gente começa a acreditar no que estão nos falando, a gente entra na segunda fase, que é a fascinação. E quando a gente dá importância demais, acredita, quer executar, a gente entra na terceira fase pior, que é a subjugação. E no estado de cólera, nós entramos direto nesse estado de subjugação, ainda que momentânea e rápida, mas a gente entra e é um perigo enorme isso. Porque nesse estado de subjugação, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos raciocinar. São as influências que nós trazemos para perto que pensam e agem por nós. E nós agimos de acordo com a vontade deles. É muito sério. Pessoas assim cometem crimes, dos quais vão se arrepender para o resto da vida. Falam besteira, falam bobagem, acabam com amizades, acabam com amores. Num átimo de segundo, uma coisa que fala. Né? Porque fica aquela coisa, não existe o dito pelo não dito, não. Não fica o dito pelo não dito, o dito vai ficar dito. Né? E vai ficar marcado, vai destruir afeto, vai destruir amor, vai destruir vida, vai destruir relacionamentos. A cólera, ela é facilmente alcançada por aqueles que não são brandos. As pessoas que não conseguem ficar calmas diante das situações, elas se encolerizam. Pesquisemos a origem desses acessos de demência passageira que nos assemelham ao bruto, que encontraremos o orgulho ferido, que nos faz repelir os mais ponderados conselhos. Uma pessoa encolerizada, ela não ouve nada. Ela só ouve a influenciação de um espírito igual a ela naquele momento. E o que ela trai de espírito naquele momento, naquela situação, ela não tem ideia. Se ela pudesse ver, ela ficaria horrorizada. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza inanimada, aos objetos, né? À natureza bruta, quebrando, porque eles não atendem às coisas que eles querem, né? Quantas pessoas... Eu, quando era criança, eu assisti um acesso de cólera de um senhor que estava ouvindo um jogo de futebol pelo rádio. O time dele perdeu, ele pegou o rádio, tampou o rádio da parede e ameaçou bater nas pessoas que estavam na casa, sair correndo, morrendo de medo, que ia sobrar para mim. Olha, o homem ficou tão encolerizado naquela hora que se tivesse alguém na frente dele, ele tinha jogado o rádio em cima da pessoa. Né? Então as pessoas elas perdem a noção de tudo nesse momento. Né? Aí elas podem realmente cometer um crime naquele momento e depois vão se arrepender. Então, nesse momento, pudesse ele se observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Né? Porque quem está olhando isso já começa até a rir. Né? Um acesso de cólera, a pessoa fica transtornada, né? Teria medo de si próprio, né? Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. O encolerizado, ele é a sua maior vítima, porque ele pode morrer no momento desse, né? Torna infelizes todos que o cercam e corre o risco de, num acesso de fúria, praticar um ato que há de deplorar por toda a sua vida. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem. E impedindo que se faça muito bem, pode levar à prática de muito mal. E aí, vamos responder seriamente, né? Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou exigiria muita perseverança para serem extirpados. Então, acha isso. Quantas vezes aqui, eu já ouvi várias, e vocês também já devem ter ouvido muito isso da pessoa nesse momento. Meu natural é esse. Meu temperamento é assim. Claro, a gente traz o natural, que não é para ficar a encarnação toda com a gente, não. É para ele ser melhorado, para a gente melhorar. Né? É assim que, propenso a encolerizar-se, sempre se desculpa com o seu temperamento dizendo isso.
Né? Aí a gente lembra daquela historinha da rã e do escorpião, né? O escorpião queria atravessar o lago, mas ele não pode, ele não sabe nadar, né? E a rãzinha toda faceira dentro do lago. Aí ele pediu carona. Ela falou, tá doido que eu vou te dar carona? Eu te dou carona, você me ferra. Aí ele falou, não, mas claro que eu não vou fazer isso com você. Você vai me ajudar, então eu não vou te ferrar. Aí ela, olha que você vai me ferrar. Ele, não vou te ferrar, eu prometo. Aí foi toda bonitinha, com um escorpiãozinho nas costas. No meio do lago, ele crava o ferrão nela. Aí ela falou, mas você falou que você não ia me ferrar. Ele falou assim, meu natural é esse. Assim, né? É que a gente, nos nossos relacionamentos, a gente promete amor eterno. Aí depois, quando o amor não é eterno, a gente, mas meu natural é esse. E assim a gente vai sofrendo, né? Com esse natural que não quer melhorar. Certamente, temperamentos há que se prestam muito mais a atos violentos do que outros, né? Assim como determinados músculos do nosso corpo se prestam muito mais à força do que outros. Mas a gente não pode culpar, porque o organismo não é responsável por essas atividades morais, né? Por essas impulsões violentas. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade dos atos indignos que nós cometemos? O homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer no vício. Todos nós temos a oportunidade de melhorar, mas para tudo tem que se fazer uma forcinha. O Drauzio Varela uma vez foi entrevistado por uma repórter e foi muito interessante o que ele disse. Ele disse o seguinte, deu um exemplo muito interessante, porque ele acha que é um absurdo, não é, a exigência que nós fazemos com relação à vida. Queremos que absolutamente tudo dê certo para a gente. E que às vezes, quando as coisas não dão certo, a gente se aborrece por coisas mínimas, como está lá no Evangelho, por nada, né? Por ninharia. E somos capazes de passar o dia inteiro de cara amarrada por causa disso. Se o ato acontece de manhã, como eu falei, coitada da criatura, ela passa o dia inteiro mal-humorada, de cara amarrada, dando fora em todas as pessoas, tornando a vida das pessoas naquele dia um verdadeiro inferno, né? Então ele deu um exemplo muito interessante sobre a porta do lado. É um exemplo trivial que acontece todo dia na vida da gente. Quem nunca chegou num estacionamento de carros e encontrou o carro muito perto do outro, que o outro estacionou mal e não deu para abrir a porta para entrar? Quem nunca passou por uma situação dessa aqui? Muitas pessoas, que mesmo aquele que não tem carro, ele pode ter pego carona com alguém e não conseguiu abrir a porta do carona. É muito comum isso, o outro não quer saber, ele quer estacionar, ele não quer saber se você vai precisar de entrar, se você não vai. Aí, quem nunca passou por uma situação dessas, né? Aí ele diz assim, é quando o vizinho estaciona o carro muito encostado ao seu na garagem, ou pode ser na vaga do estacionamento, e em vez de simplesmente entrar pela porta do lado, ou sair pela porta do lado e continuar tratando da própria vida, bufa, pragueja, esperneia e estraga o que resta do seu dia. E ainda vai, manda chamar, anuncia no shopping, para o sujeito ir lá tirar o carro. Ou então bate na porta do vizinho, pode ser até madrugada, não quer saber, né? Quantas vezes a gente não assiste um negócio desse? Muito mais comum do que a gente imagina, né? Tem gente que tem a vida muito parecida com a dos amigos, mas não entende por que eles parecem ser tão mais felizes. A gente sempre acha que o outro é mais feliz que a gente. A gente nunca acha que a gente é tão feliz quanto. Sempre a grama do vizinho é mais verdinha. Será que nada dá errado para eles? Dá aos montes. Só que, para eles, entrar pela porta do lado,
uma vez ou outra não faz a menor diferença. Então ele vive a vida mais calmo, mais tranquilo, não estraga o dia dele nem dos outros. O que não falta nesse mundo é gente que se acha o último biscoito do pacote. Que audácia contrariá-los, né? Imagina. São aqueles que nunca ouviram falar em saídas de emergência. Fincam o pé, compram briga e não deixam barato. Passam recibo para tudo. Enquanto isso, ó, tá tudo em ebulição. As veias estão se comprimindo, dali a pouco ele tem um infarto, um derrame, ele não sabe por que isso aconteceu com ele, né? Alguém aí falou em complexo de perseguição? Justamente, o mundo versus ele. Todo mundo persegue ele, todo mundo faz tudo de errado com ele, né? Aí ele continua dizendo, isso é Drauzio Varela que estava falando na entrevista. Aí ele continua dizendo, eu entro muito pela outra porta e às vezes saio por ela também. É incômodo, tem um freio de mão no meio do caminho, mas é um problema solúvel. E como esse, a maioria dos nossos problemões podem ser resolvidos assim, rapidinho. Basta um telefonema, um e-mail, um pedido de desculpas, um deixar barato. Eu ando deixando de graça, não é barato não. Para ser sincero, 24 horas tem sido pouco para tudo que eu tenho que fazer. Então não vou perder tempo, né, e perder mais ainda a minha vida ficando mal-humorado. Se eu procurar, vou encontrar dezenas de situações irritantes e gente idem. Pilhas de pessoas que vão atrasar o meu dia. Então eu uso a porta do lado. E vou tratar do que é mais importante de fato. Eis a chave do mistério, a fórmula da felicidade, o elixir do bom humor. A razão por que parece que tão pouca coisa na vida dos outros dá errado. Não é que as coisas não deem errado, dá. Mas as pessoas digerem melhor isso. Trabalham melhor essas situações. Não criam problemas para si mesma. A gente quer passar recibo, quer tirar satisfação, sem achar que nós vamos ser os mais assim, afetados por essa situação. Os mais prejudicados por isso. Mas a gente acha que não. Que tem que ir lá, né? Nós não podemos achar que com isso, que a gente aí não vai enxergar nada de ruim, que porque a gente não quer se aborrecer, não vai enxergar nada, vai deixar o mal imperar. Não, não é bem assim. Nós não estamos falando em situações que afetam uma sociedade inteira, né? Não estamos falando de deixar o mal imperar, porque está lá no Evangelho, o mal impera porque os bons recuam. Não se trata disso. Né? Nós estamos falando de nada, de ninharia no dia a dia, que a gente cria enormes confusões. Contam algumas tradições, né, na Índia, uma lenda, que existia uma serpente muito venenosa num lugarejo. Essa serpente atacava todo mundo, mordia, atacava, aterrorizava. Aí um dia um santo homem foi passar por ali, mais confiando em Deus do que nele mesmo, para ver o que estava acontecendo. Aí foi atacado pela serpente. Imediatamente ele disse: minha irmã, você não está obedecendo à lei de Deus, não se deve atacar ninguém. Ela se recolheu, ele seguiu o caminho, e assim a serpente achou que tinha que mudar, que não podia ser aquela pessoa bélica, atacando os outros, que ela tinha que ser mais branda, mais pacífica. Então ela procurou os lugares onde ela podia entrar em contato com as pessoas e ela fazer alguma coisa de bom. As pessoas, né, é uma forma dela se desculpar. Quando as pessoas sentiram a fraqueza dela, começaram a apedrejá-la, a machucá-la, a ditar palavras e impropérios. Ela ficou tão ofendida, tão triste, que ela se recolheu na sua toca e nunca mais saiu, muito ofendida. Aí quando o santo homem voltou, foi visitado, a serpente, estava ela lá naquela situação humilhante. Aí ela disse para ele: eu quis ser boa, eu quis me redimir, eu quis ser branda, mas o que eu consegui? Ataques. Eu consegui ataques das pessoas, as pessoas me maltrataram. Aí ele disse assim: mas minha irmã,
houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques a criatura de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho de vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Então, não vamos achar que porque a gente tem sempre que sair para a porta do lado para não se aborrecer, que temos que ser brandos e pacíficos, que nós não vamos reparar o mal. Não é isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A mansuetude nos libera das pressões exteriores que nos situam como um vulcão prestes a entrar em erupção, extravasando lava ardente em atos e palavras, sempre que surjam a contrariedade e o dissabor. A mansuetude é característica dos humildes. Dia virá em que o governo do mundo caberá aos justos e aos bons, e que os grandes serão aqueles que maior soma de benefícios tiverem feito à humanidade, em que os heróis não serão aqueles que tiram a vida dos seus semelhantes, mas os que deram a vida em favor da coletividade. Tá? Que a gente continue estudando o Evangelho, a gente encerra com outra historinha rapidinha. Né? O vento e o sol queriam apostar quem era mais forte. Aí o vento falou para o sol: você quer apostar que eu faço aquele homem que vem de casaco ali tirar rapidinho o casaco dele? Aí o sol deixou que ele fizesse a experiência, se recolheu atrás da nuvem e o vento começou a soprar. E quanto mais o vento soprava, mais o homem se agarrava ao casaco. Aí ele foi se enfurecendo, foi ficando violento, quase virou um furacão, aí que o homem se agarrava mesmo ao capote. Ele desistiu, porque viu que ele não conseguia, deu a vez para o sol. O sol saiu de trás da nuvem, deu um belo sorriso para o homem, imediatamente ele esfregou a testa de calor e tirou o casaco. Então a gente entende o quê? Que a gentileza e o calor são mais fortes que a fúria e a força. Sejamos mais brandos e pacíficos, porque herdaremos a terra prometida. Muita paz para todos.